Boa noite. Prazer ter chegado. É impossível viver sem adorar. Todos adoramos. Na maioria das vezes, e grande maioria das vezes, adoramos a pessoa errada ou algo errado que não devia ser adorado. E também quando adoramos a pessoa que deve ser adorada, nem sempre a adoramos da forma como ela deve ser adorada. Nós adoramos outras pessoas, adoramos várias atividades, e eu creio que quem mais nós adoramos somos nós mesmos. Mas sempre estamos adorando. É impossível viver sem adorar. É assim porque fomos feitos assim. Fomos feitos para adorar. Fomos feitos para viver em adoração. Com a entrada do pecado no mundo, a adoração foi corrompida, tem sido corrompida. Então esta necessidade nossa tem sido desvirtuada. E isso tem causado sérios problemas. Desde as primeiras adoração, a história de Caim e Abel comprovam isso. Como nem sempre adoramos, apesar da nossa necessidade de adorar, nem sempre adoramos da forma correta. Tratando da adoração dos santos, hoje à noite eu gostaria de destacar a verdade que essa adoração dos salvos deve refletir a natureza de Deus. Que de fato nós só adoramos a Ele quando nossa adoração reflete a natureza dele. Isso está nas Escrituras declarado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 4, versos 1 a 25. Texto que creio ser conhecido de todos vocês. Nesse texto, o Senhor Jesus Cristo ensina sobre a adoração, entre outras coisas. Vamos ler então João, capítulo 4, versos 1 a 25. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar. Pai eterno, precisamos da tua ação para que a tua palavra diga o que ela realmente diz às nossas vidas e possa produzir o efeito que o Senhor planejou. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Suponha que eu quisesse homenagear 2 amigos, colegas pastores, aqui presentes até. Vamos pensar no pastor Israel, no pastor Marcos Perim. E eu quero homenageá-los, quero do fundo do meu coração homenageá-los. Sabendo que eles gostam de futebol, eu vou numa loja de artigos esportivos. Eu quero comprar uma camisa de um time para cada um deles. Eu fico ali pensando, olhando, e de repente eu vejo uma camisa. Eu vou homenagear o pastor Israel com essa camisa. Uma camisa branca, com uma listra atravessada preta, e um emblema da Cruz de Malta, mais ou menos aqui em cima. É uma camisa cara, é muito cara, apesar de segunda, mas é cara a camisa. Eu vou homenagear o pastor Israel com essa camisa. Agora falta do pastor Marcos Perim. Aí eu me deparo com a mais bela das camisas, uma camisa verde, com um P aqui no peito, certo? E por ser a camisa do melhor time do mundo, é muito mais cara. Eu preciso vender o meu carro para comprar essas 2 camisas. Eu vendo, mando embrulhar as 2 camisas, trago e presenteio. Os que riram por conhecerem o mau gosto desses 2 colegas quanto a time de futebol, sabem que, apesar de toda boa vontade do meu coração e do grande dinheiro que gastei, eu não iria homenageá-los. Não iria homenageá-los. Certo? De modo que a homenagem depende da natureza do homenageado. E não de quem? Homenageia. E não da intenção, boa vontade de quem homenageia. Então isso é o que ocorre na adoração. Podemos, a nível humano, até por educação, por respeito, ou porque somos mutáveis, há esperança ainda para o gosto futebolístico,
do pastor Israel e do pastor Marcos Perim. E o fato deles serem crentes aumenta ainda mais a minha esperança, porque eles estão em progresso, certo? Chegará o dia que eles terão sim um bom gosto, e se eu tivesse feito isso, eu tinha certeza que chegaria o dia que eles iriam apreciar o meu presente. Mas isso não ocorre com respeito a Deus, porque Ele é imutável. Ele não muda em sua natureza. A nossa adoração deve refletir a natureza de Deus. O Evangelho de João, o último evangelho a ser escrito pelo apóstolo João, com um propósito muito claro, que o próprio João declara, capítulo 20, versos 30 e 31, que apesar de Jesus ter feito vários sinais, esses foram escritos para que vocês possam crer que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e crendo vocês tenham vida no seu nome. Tudo indica que João escreveu na Ásia, ali na cidade de Éfeso, escreveu para um grupo ou de judeus ou de prosélitos, e escreveu com o propósito de deixar claro para eles que Jesus, aquele Jesus rejeitado pelos judeus da Palestina, aquele Jesus crucificado, é o Messias, e que a salvação depende de crer neste Jesus. O Senhor Jesus é o Messias prometido, aquele que realizou de modo pleno o propósito redentor de Deus. Ele faz uma introdução, no capítulo 1, versos 1 a 18, quando ele apresenta Jesus como o Logos, a comunicação, a revelação de Deus. Depois ele nos dá o que é chamado livro de sinais, onde ele apresenta os milagres de Jesus, capítulo 1, versos 19, até final de capítulo 11. Então o livro chamado livro da glória, que vai do capítulo 12 até o capítulo 20, e há um apêndice no capítulo 21, onde creio que João escreveu para corrigir um pensamento que estava errado na sua comunidade. O texto, então, que nós estamos lendo está nesse livro que é chamado Livro dos Sinais, capítulo 19 até final de capítulo 11, onde nós temos o testemunho de João Batista quanto a Jesus, dizendo que apesar de Jesus ter vindo depois, Jesus é maior do que ele. E já ao retratar o testemunho de João Batista, João, o autor do Evangelho, vai nos dizendo o que ele quer mostrar a respeito do Senhor Jesus. Que Jesus é superior e o que excede a tudo. O primeiro sinal, lá em Caná da Galileia, demonstra isso. E nessa parte do livro nós temos o que é chamado um inclusio, ou emolduramento, onde João, então, através da mesma localidade, uma técnica narrativa muito utilizada pelos autores da Bíblia, de várias maneiras, mas João escolhe a questão geográfica. Capítulo 2 até final de capítulo 4, no início nós temos um milagre em Caná da Galileia, e no final do capítulo 4, outro milagre em Caná da Galileia. E nessa moldura desses dois milagres na mesma cidade, João então nos mostra como Jesus supera, ultrapassa tudo o que havia sido dito antes. E o primeiro milagre demonstra muito isso. O vinho novo que veio depois, contrariando todos os costumes da época, era o vinho, foi o vinho melhor. E João já está querendo nos dizer isso. Jesus veio depois, mas ele é o melhor. Ele supera a todos. Depois João nos mostra que Jesus, nas palavras do próprio Jesus, é o novo templo. Aquele que vai destruir esse santuário e em 3 dias o reconstruir. E João interpreta para nós que depois eles perceberam que Jesus estava se referindo ao seu corpo. Jesus é o novo templo. O antigo templo era apenas uma foto de algo futuro. Um tipo, uma figura.
Um sinal que apontava para o verdadeiro templo. A seguir temos o diálogo com Nicodemos. E Jesus então é aquele que através dele, ele tanto anuncia como através dele se realiza o novo nascimento, ou o nascimento de cima, o superior nascimento, o nascimento que de fato salva as pessoas. Nas palavras de João Batista, o último testemunho de João Batista, retratado no livro, ele é o noivo, aquele que vem depois do amigo, mas por ser o noivo, é muito mais importante do que o amigo, e por isso o amigo sai de cena, para que o noivo cumpra o seu papel. Ele é aquele que veio de cima, é a explicação final de João no capítulo 30, aliás, no capítulo 3, e que revela de forma plena, pois o Espírito não lhe foi dado por medida. A partir daí, João narra o episódio que temos. Jesus preferiu sair da Judéia por conta de uma questão levantada com os fariseus a respeito dele estar batizando mais do que João Batista. E ele prefere o caminho da Samaria, o caminho mais curto, apesar de passar pela Samaria. Seria uma caminhada aí de 3 dias, mais ou menos como uma caminhada de Juazeiro até Iguatu, certo? Uma caminhada aí de uns 3 dias. A Samaria não era bem vista pelos judeus. Houve a divisão do reino, quando eles abandonaram a dinastia davídica e abandonaram o templo. Abandonaram as 2 casas ordenadas e estabelecidas por Deus. A casa davídica e a casa da adoração, a casa do templo. E decidiram ter uma outra dinastia, que se tornaram várias dinastias, e outras casas para adoração, em Betel e em Dan. Depois, houve o exílio. E outras pessoas foram trazidas para Samaria. Depois, os próprios samaritanos, alguns samaritanos foram trazidos para poder ajudar na adoração ali, já que na interpretação dos dominadores da terra, os deuses estavam irados. E aí começa uma mistura racial e uma mistura cultica também, uma mistura religiosa, uma mistura de adoração. Se as coisas já não andavam bem entre o sul e o norte, entre a Judéia e a Samaria, agora elas se complicam ainda mais. Na reconstrução do templo, tanto na reconstrução, no retorno com Zorobabel, na época de Ageu e de Zacarias, como na reconstrução dos muros, na época de Neemias, o confronto foi muito grande, muito virulento. Então eram paredes que só estavam subindo, muros que só estavam subindo aí entre os judeus e os samaritanos. No período interbíblico, inclusive, os samaritanos chegaram a construir um templo ali em Gerezim. Esse templo durou quase 300 anos. Foi construído por volta de 400 a.C. e foi destruído em 128 a.C. pelos judeus. Você pode imaginar a montanha de ódio entre esses 2 povos. Você tem um templo para adoração, que dura quase 300 anos, e aí vem um povo que a gente já não se dá bem e destrói esse templo. O ódio era muito grande. E aqueles samaritanos só aceitavam o Pentateuco. É por essa Samaria que Jesus vai atravessar. E ele chega a um poço antigo. Um poço aí, já na época de Jesus, teria aí perto de 2000 anos, já que remontava a Jacó. Um poço de mais ou menos 42 metros. Segundo fontes, esse poço existe e ainda tem água hoje. Certo? Então, é algo fantástico também. Jesus chega, é a cidade de Sicar, o local onde os ossos de José, o filho preferido de Jacó,
estavam sepultados. Ele encontra então essa fonte de água, está cansado, ele pede descanso, o seu corpo também está com fome, pede alimento. Os seus discípulos vão providenciar alimento e ele fica à espera da água. E aí vem uma mulher. E Jesus faz um pedido incomum. O próprio autor nos explica isso. Literalmente, quando ele diz, porque os judeus não se davam com os samaritanos, a frase é, eles não usam os mesmos vasos, ou se fosse na nossa linguagem, eles não comem no mesmo prato. Estão tão mal que não comem no mesmo prato. Qualquer judeu religioso que entrasse em contato com um samaritano seria considerado alguém contaminado, alguém impuro. E ela, além disso, era uma mulher. Os judeus não permitiriam que seus filhos casassem com uma samaritana. Mas não era também qualquer mulher. Era uma mulher que já estava no 6º homem em seu relacionamento. Era uma mulher, para os próprios padrões dos samaritanos, uma mulher marginalizada. Tanto é que ela vai buscar água ao meio-dia, que não era o horário comum das moças e mulheres de nome irem buscar água. Normalmente elas iam em conjunto, iam todas juntas, ou logo cedo da manhã, com o sol ainda frio, ou à tarde. Mas essa tinha que ir sozinha, ela não era benquista, era uma mulher considerada uma pária moral. E aí tem esse homem que é judeu e que pede água para ela. Talvez a interpretação da mulher foi: ele deve estar, de fato, morrendo de sede. Mal sabia que quem estava morrendo de sede era ela, e não Jesus. E aí começa todo aquele diálogo que vocês conhecem e chegam nessa questão da adoração. Jesus trata de uma outra sede, a sede da mulher, que fica muito clara em sua vida, nessa mudança constante de relacionamentos. Ela está buscando saciar sua sede nos braços de algum homem, mas não tem encontrado satisfação nenhuma, porque, como já disse o músico e poeta evangélico do Brasil, a sede do coração não é satisfeita nos braços de um relacionamento, nos braços de um homem. Essa constante insatisfação continua. Ela começa a chegar perto da verdade quando manifesta a sua sede de adoração. Diante da palavra de Jesus, ela chega a uma conclusão: Jesus é profeta. Então, já que ele é profeta, ele sabia tanto de sua vida que ele só pode ser o profeta. E talvez o profeta prometido, lá em Deuteronômio, que seu povo aceitava o Pentateuco, aceitava a promessa de Deuteronômio, daquele profeta semelhante a Moisés. Então ela coloca essa questão: Senhor, qual é o lugar correto para nós adorarmos? Como deve ser a nossa adoração? Onde deve ser a nossa adoração? Deve ser aqui nesse monte ou lá em Jerusalém? Onde é que nós devemos adorar? Como é que nós devemos adorar? Aqui ou lá em Jerusalém? Aqui porque Abraão, Jacó edificaram altares aqui, Senhor. Aqui porque as bênçãos foram pronunciadas nesse monte aqui, até por ordem de Moisés. Na época, quando o povo entrou na terra, foi aqui, nesse monte, que as bênçãos foram pronunciadas. Acreditamos até, ela poderia dizer, que Moisés ordenou a construção de um altar aqui, quando ele ordenou que as bênçãos fossem pronunciadas aqui, conforme Deuteronômio 27, 4 a 6. E além disso, nós tivemos um templo aqui. Durante séculos, nós tivemos um templo aqui. Onde é que nós devemos adorar?
A pergunta da mulher é uma pergunta que chega a nós de diversas maneiras. Hoje nem tanto quanto ao local. Mas a resposta de Jesus demonstra que a adoração deve refletir a natureza de Deus. Em primeiro lugar, a adoração deve ser fruto de conhecimento de Deus. Jesus diz: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês não aceitam a revelação completa, vocês só aceitam os 5 primeiros livros. Já os judeus foram os escolhidos por Deus para serem os veículos, o canal da revelação. Conforme as palavras de Paulo em Romanos 3:2, a ele foi concedido serem os oráculos da revelação de Deus. Eles estão no curso da revelação salvadora de Deus. Nas palavras de Jesus, nós percebemos que a adoração inclui a salvação. O tema, a adoração dos salvos, é muito apropriado e reflete isso. A adoração inclui a salvação. Os judeus, então, até então, Jesus mostra para a mulher que como os samaritanos adoravam ou sem conhecer, não tinham o conhecimento, os judeus tinham até então. Por quê? Porque eles tinham a revelação e eles foram os veículos de Deus para trazer a salvação. O modo da revelação na antiga aliança, naquela dispensação, fora revelado aos judeus. Adorar a Deus inclui conhecer a revelação salvadora de Deus pelo canal que Ele, pelo meio que Ele estabeleceu. Porque Deus se faz conhecido através da sua salvação, da realização da sua salvação. Os nossos embates sobre a adoração, precisamos tomar cuidado para não deixar que as questões quanto à adoração encubram o testemunho que temos de dar sobre a salvação. Fomos chamados para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fomos chamados para proclamar ao mundo perdido a salvação. Anunciar o Messias que salva. O Messias que resgata. O Messias que transforma. Vamos tomar cuidado para não permitir que outras questões tirem essa missão do nosso coração. Ou produzam um desgaste tal entre nós, que talvez não venhamos fazer outra coisa do que debater isso e deixar de cumprir o nosso propósito. Proclamar a salvação do Senhor Jesus Cristo. Proclamar ao mundo perdido, ao mundo carente, aquele que de fato pode salvar. Essas questões têm sim o seu lugar. São necessárias. Mas devemos dar a elas a devida medida. Lembrando o nosso papel aqui. Jesus não permitiu que a disputa quanto ao local da adoração o impedisse de evangelizar aquela mulher considerada uma pária moral, tanto por judeus como por seu próprio povo, os samaritanos. A adoração deve refletir o caráter de Deus.
E esse Deus é salvador. Esse Deus ama pecadores. Esse Deus busca pecadores. Esse Deus é compassivo. Esse Deus veio ao mundo que o rejeitou para salvar. Esse Deus, na pessoa de Jesus, empreendeu uma caminhada e sentou-se à beira de um poço e entabulou uma conversa com uma mulher desprezada, de má fama, porque entendia que são pecadores transformados pelo Evangelho, pela salvação, que adoram a Deus. Não vamos permitir que o nosso coração perca isso de vista. Adoramos o Deus que salva, o Deus que quer salvar, o Deus que ama pecadores desprezados. Esse é o Deus que nós proclamamos adorar. Nossa adoração deve refletir isso. De modo que evangelizar é uma forma de adoração particular. Ir atrás das pessoas, entabular conversas com elas, sujeitar-se inclusive a ser mal interpretado pelos outros como pelos próprios discípulos, e quando chegando, ele está conversando com uma mulher e não é qualquer mulher não. Isso é adorar. Buscar pessoas é adorar. Evangelizar é adorar. Amar pecadores como Jesus ama, como Deus ama, é adorar. Sujeitar-se aos desentendimentos deles. Jesus começa falando de uma água que a mulher não entende errado. Tem outros interesses, mas nem por isso Jesus desiste dela. Jesus sabia que ela era uma mulher de má fama, mas ele era uma alma a ser alcançada, uma alma a ser salva. E foi através dela, e aqui nós temos uma ironia em João, entre as muitas que João declara. Lá na Samaria, ele foi reconhecido como o Messias. Nem na Judéia, em Jerusalém, e nem na Galiléia, o lugar onde ele nasceu, mas exatamente na Samaria. E através do testemunho de uma mulher que era uma pária moral. Adoramos quando evangelizamos com esse amor, quando proclamamos esta salvação. Não vamos perder isso de vista. Foi porque outros adoraram assim que hoje nós estamos aqui. Não é verdade? Foi porque alguns adoraram a Deus assim que nós estamos aqui. Não vamos perder isso de vista. Vamos conhecer as Escrituras. Outra forma de adorar. O conhecimento da Bíblia. O conhecimento das Escrituras. O conhecimento meditativo na Bíblia. O conhecimento contemplativo. Talvez você enfrente as mesmas lutas que eu enfrento, de no meio de tantas atividades e necessidades das pessoas, achar que o tempo que nós chamamos de devocional, aquele tempo da meditação das Escrituras para o nosso alimento, aquele tempo de estar aos pés de Jesus, simplesmente para aprender, para ouvir, não planejando um serviço, não tentando arrumar um jantar, não tentando achar os pontos de um sermão, não, mas estar como Maria, aos pés de Jesus para aprender. Se você tem um temperamento semelhante ao meu, você pode até achar que isso é perda de tempo.
Tanta coisa para fazer aí fora. E a gente gastando tempo aqui, meditando. Talvez, se você sinta as pressões que eu sinto, talvez, pressões mundanas e carnais, do tipo, eu tenho valor pelo meu desempenho. Eu tenho valor pela minha utilidade. O que me faz ter valor é a minha produção. É a quantidade de atividades que realizo. É a quantidade de conferências que faço por ano, é a quantidade de pregações, é a quantidade de programas que a minha igreja realiza e que eu estou à frente, a quantidade de aulas que eu dou, a quantidade de evangelismos que eu faço. Isso é salvação por obras. É encontrar nosso valor diante de Deus com base nos meus méritos, nas minhas realizações. Nós temos valor não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Deus fez por nós. Ele nos criou. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. O nosso valor reside nisso. E somente nisso. Enquanto estivermos encontrando nosso valor, nossa identidade, no desempenho, na posição que ocupamos, nos cargos que já ocupamos, nós estaremos negando o Evangelho da Graça. Talvez pregando o Evangelho da Graça e vivendo um Evangelho muito sem graça. Ou até da desgraça. De nos compararmos, de nos avaliarmos, cheios de insatisfações e de frustrações, talvez por não termos sido reconhecidos como achamos que deveríamos ter sido reconhecidos. Mas quando, tal qual Jesus, entendemos, como ali em João 12, de onde eu vim, qual o meu propósito aqui e para onde eu vou, fica muito fácil tirar a túnica, colocar o avental de escravos e lavar os pés uns dos outros. Mas enquanto nós acharmos que o nosso valor depende de desempenho, depende da honra que os homens nos dão, depende da posição que ocupamos, depende da consideração das pessoas, não seremos adoradores. Não seremos. Seremos Marta, estressadas, tentando preparar um jantar, deixando enquanto servimos a amargura dominar o coração, a ponto de se queixar para Jesus. Jesus não está vendo não, Maria aí nos teus pés, enquanto eu me acabo aqui. Quantos de nós já não pensamos estas palavras em nosso coração, apesar de nunca as pronunciarmos? O senhor não está vendo isso não? Eu estressado, acabado, me esfaldando, me acabando, e os outros aí, Senhor? E aí, o senhor não está vendo isso não? Precisamos de tempo para contemplar, para conhecer as Escrituras, abrir a palavra, estudá-la, deixar Deus falar, lembrar, Marta, Marta, tu estás ocupadas com muitas coisas. Poucas são necessárias, ou mesmo uma. E Maria escolheu a melhor parte, essa não será tirada.
conhecer as Escrituras no sentido contemplativo. Alimentar nossa alma. Fazer das Escrituras um encontro com Deus. Isso é adorar. Deixarmos a Bíblia falar ao nosso coração. Deixar a Bíblia nos alimentar. Isso é adoração individual. Jesus continua dizendo para a mulher, e aí demonstra que agora a adoração é mediada por ele. A hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vai chegar a hora, vai chegar o momento. E mais na frente ele diz, vem a hora e já chegou. Aqueles que têm se inteirado um pouco da teologia de João e a teologia do Novo Testamento, especialmente no esquema já e ainda não, podem compreender essas palavras de Jesus, que ele ficam muito claras no capítulo 5, versos 25 e 28, quando ele diz, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. E no verso 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Esquema aqui, a gente pensa na promessa do Antigo Testamento, em tudo que foi prometido para a realização da salvação de Deus, todos aqueles anúncios sinalizando como você está numa estrada e vários marcos, várias placas de sinalização, faltam tantos quilômetros, faltam tantos quilômetros, faltam tantos quilômetros, até aqui chegou. Chegou o Messias, chegou o prometido, chegou o descendente da mulher, chegou o descendente de Abraão, chegou o descendente de Judá, o descendente de Davi, chegou o Filho do Homem, chegou aquele que é o templo, o tabernáculo, chegou aquele que incorpora e cumpre a lei, ele chegou. Só que também ainda vai chegar. Ele chegou. Ele trouxe. Mas trouxe apenas as primícias. Então já chegou a hora em que uma certa ressurreição ocorre. Que é a ressurreição espiritual. Mas ainda não chegou a hora da ressurreição final. À luz desse uso que João faz dessa expressão, nós podemos entender o que Jesus está dizendo para a mulher samaritana. Olha, a salvação vem dos judeus, e eles estão certos em adorar em Jerusalém. Lá é o local onde se deve adorar agora. Mas a hora vem e já chegou em que esta adoração ficou para trás. O templo sinalizava, apontava para um outro templo. O templo, inclusive, foi feito desde o tabernáculo, lá com Moisés, conforme as plantas da matriz do modelo celestial que Deus mostrou a Moisés. Lá em Êxodo, é claro, o autor de Hebreus vai referir-se a isso. Em Apocalipse, praticamente declara isso. Há um templo lá que aquele refletia. Mas agora chegou o templo verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Então vem a hora, e esta hora já chegou, em que o templo está aqui, o novo templo, como ele diz no capítulo 2, versos 19 a 22. Em que aquele que é a ressurreição e a vida, como ele disse em 11:25, já está aqui. Aquele que então traria o Espírito Santo, que usando uma linguagem bem semelhante